9. Na aula passada nós vimos Dalton, nós vimos filósofos, né, e Dalton, da bola de bilhar. Não falei do modelo atômico? Falei sim, falei, ó. Acho que você falou conferência fundamental. É que eu não vou escrever nada, eu fiquei só falando, tá? Então, o modelo atômico de Dalton, acabou de bilhar. O Roger passou para vocês um material que eu mandei, não passou? Passou 2 cartões. Não, fora os PowerPoint, ele não passou um arquivo que tem tudo isso, modelos. Ah, tá. Então ele vai passar para vocês, que eu já passei para ele, para vocês não terem que escrever essa parte de modelo atômico, tá? Então, o modelo de Dalton retomou o modelo atômico dos filósofos no século XIX. E ele retomou esse modelo atômico como uma bola maciça, indestrutível e indivisível. Que ele trouxe esse modelo atômico para comprovar as leis de Lavoisier, lei da conservação das massas, e a lei de Proust, das proporções múltiplas, né? Então, esse modelo, com o desenvolvimento da ciência, a eletricidade caminhando, vem um camarada chamado Thomson. Oi. Marcou. Eu sou um só. Você assistiu aquela aula que você perdeu? Ainda não? Ah, então tá bom. Você não teve dúvida, eu falei, ela entendeu. Então você não assistiu, né? Então tá bom. A hora que você assistir, aí você vê se tem alguma dúvida. Então, Thomson estava observando um camarada chamado Crookes, um outro inglês. Ele é inglês e o Crookes também é inglês. O Crookes estava fazendo experimentos a respeito de condutividade elétrica em meio a gás a baixa pressão. Porque na pressão normal, a gente sabe que o gás não conduz corrente elétrica. E ele estava estudando a baixa pressão. E ele verificou, o Thomson, olhando aquilo, ele verificou o seguinte, que saíam os raios. Para eu ter passagem de corrente, eu tenho que criar uma diferença de potencial. Para criar diferença de potencial, eu tenho que ter 2 eletrodos, um cátodo e um ânodo, tá? E aí o Thomson viu que saíam raios do cátodo, saía um feixe luminoso, tinha uma ampola, negócio mais ou menos assim, e ele verificou que uns raios fotografavam aqui. Ele falou, pô, o que são esses raios que estão? O que são esses raios que estão? Nossa, você me assustou, moça. Eu falei, será que a aula está tão ruim que ela já está indo embora? Falei, a aula está ruim, mas já com 5 minutos já dá para ir embora. Aí o que o Thomson fez? Ele criou um campo elétrico aqui. Ele colocou um campo positivo, um campo negativo. E ele viu o que aconteceu. O que aconteceu? Esses raios aqui desviaram. Se esses raios desviaram, é porque eles são o quê? Aqui eu tenho uma carga positiva, aqui eu tenho uma carga negativa.
esse raio desviou para o lado do positivo. Quer dizer que ele é negativo, né? Positivo atrai negativo. Positivo repele positivo, negativo repele negativo. Então, ele descobriu que esses raios eram negativos. Ele chamou isso de raios catódicos. Aí ele colocou um anteparo e viu que onde tinha o anteparo não aparecia daquele lado. Então, se ele pôs uma estrelinha aqui, ia aparecer no fundo, sem iluminação, a estrelinha. Ele viu que eram partículas. E também pôs um ventiladorzinho e viu que aquela passagem daqueles raios viravam aquilo lá. Então, ele pegou e chamou isso daqui de elétron. Mas o átomo era neutro. Se o átomo é neutro, lembra o que nós estávamos fazendo na aula passada? O número de partículas positivas igual ao número de partículas negativas. Então o neutro é por isso. Devo 10 na cantina, tenho 10 reais no bolso, não tenho dinheiro nenhum. Os 10 reais positivos que eu tenho no meu bolso anula pelos 10 reais negativos que eu tenho de dívida na cantina. Ele falou, bom, se isso daqui tem partícula positiva, o átomo também tem que ter partículas positivas. E aí ele elaborou um modelo com uma bola, uma massa gelatinosa, ele continua na bolinha, mas diferente do Dalton, já não é aquela coisa rígida, não é aquela coisa indestrutível, indivisível. Que era, essa massa gelatinosa, ela carregada positivamente. E tinha os elétrons incrustados nele. Os eletrinhos tudo enfiadinho nele. Isso daí já era do século XIX, da metade para frente do século XIX, hein? É uma coisa bem recente. Então, isso daqui você vai achar nas literaturas como pudim de passas. Na verdade, é pudim de ameixa, não vai fazer diferença nenhuma. Mas, na verdade, era pudim de ameixa, eu estava lá, eu vi, tá? Era pudim de ameixa. Não, a literatura oficial diz que é o pudim de ameixa, não adianta nada. Mas eu vou dar um outro exemplo muito mais prático para a gente. O panetone. Pensa bem, a massa do panetone seria o positivo. E aquelas frutinhas que eu não sei como que as pessoas comem, enfiado nele, eram os elétrons. Só que, para Thomson, o átomo era meio Street Fighter. Por quê? Porque esses elétrons estavam aqui. Vocês viram os raios catódicos aqui. Então, dependendo da necessidade, e joga os elétrons. Entendeu? Então, seria um negócio assim. Beleza, então foi chamado do modelo de pudim de passas ou de ameixas, por ele ser inglês. Se vocês já viram a temperatura em Kelvin física, é esse cara mesmo. E ele foi condecorado pela coroa inglesa como Lord Kelvin. Então, por isso, aquela escala do zero absoluto, que o pessoal fala, do zero termodinâmico, é o Thomson mesmo, tá? Então, nós temos o segundo modelo atômico, já dessa retomada de atomística. Mas a coisa vem caminhando. No final da década de 90 do século XIX, no final da década de 80, né, mais ou menos 87, 88, Roentgen, um alemão, descobriu o raio-x. Ele descobriu aquilo tanto que o primeiro raio-x da história é a mão da mulher do Roentgen com a aliança. Então você vê todos os ossinhos e vê a aliança ali no dedo dela. Foi o primeiro registro de raio-x. E muita gente começou a estudar isso. Tinha um camarada chamado Becquerel,
que estava estudando os fenômenos de radiação a respeito de um sal de urânio. Eles, uma reflexão de luz. Porque nós temos as coisas que são fluorescente e fosforescente. Sabe qual a diferença entre fluorescente e fosforescente? Fluorescente. Você vem pela estrada à noite, toda apagada. Você joga a luz naquela placa verde. Nossa, não está parando esse negócio. Você joga a luz na placa verde, na hora que você joga a luz, você vê. Tira a luz, apaga. Certo? O fosforescente é o quê? É aquele que demora mais. O fosforescente é aquelas luinhas, aquelas estrelinhas que a gente põe no teto do quarto, que aí de noite ele brilha, aqueles interruptores que demoram para apagar. Você foi lá em Aparecida e trouxe a santinha que brilha no escuro. Isso é fosforescente. E o meu amigo Becquerel estava analisando isso. E ele tinha uma ajudante. E que ajudante era aquela, gente? A grande responsável pelo poder feminino hoje, eu digo. Para mim, a grande líder feminista não foi aquela que rasgou o sutiã, não. Foi Marie Curie. Ela foi a grande responsável. Então, ela coloca o termo radioatividade. É dela o termo radioatividade. Então, isso aí está desenvolvendo muito. E aparece um neozelandês, está calor, né, menino? Um neozelandês chamado Rutherford, Ernest Rutherford. Rutherford, observando a experiência de dois outros cientistas, Geiger e Marx, aí ele propõe um novo modelo atômico. Gente, eu não estou preocupado com lousa, porque vocês vão receber esse material por escrito. E outra coisa que eu queria que vocês fizessem, que vocês entrassem no site Ciência em Ação, do Paulo Valim. Ciência no YouTube, tá? Em Ação. É Paulo Valim. E baixassem, vocês fazem o cadastro de vocês, e vocês baixam um e-book do Enem. É muito bom, material livre. Eu tentei passar para vocês, mas não dá. Você escrever no site e baixa o e-book? Sim, você se inscreve no canal dele, aí você pede para baixar o e-book, aí ele manda você se inscrever no site. Ah, tá. Então, gente, ó, eu esqueci que tem os que estão em casa. Obrigado, Thaís. Ciência em Ação. Ciência em Ação, é Paulo Valim. É no YouTube. Aí você baixa um e-book de química, né? Um e-book do Enem. É totalmente gratuito. Eu indico demais esse professor para videoaula, tá? Eu acho que o cara tem um trabalho muito legal. Se por acaso, Thaís, Miquil, vocês quiserem achar isso e projetar aqui, fiquem à vontade. Então, aí nós vamos chegar no Rutherford. O Rutherford pegou o polônio,
chegou a menina do poder feminino. Eu estava falando exatamente da Marie Curie. Pegou polônio. Polônio é um material, é um elemento radioativo descoberto por ela e pelo marido, Pierre Curie. Que o nome dela, ela é polonesa, o nome dela é Maria Skłodowska, eu nunca lembro o nome dela. Eu leio e já esqueci. Mas o sobrenome é Curie, que é o marido dela. E ela que descobriu com o marido esse elemento. Aí Rutherford pegou um experimento, aqui era uma folha fina de ouro, eles calculam que mais ou menos uma espessura de 4 átomos de ouro, e aqui um papel fotográfico. E o polônio emite partículas alfa. Partícula alfa é uma partícula positiva. E aí ele viu que a maioria da radiação passava. Então isso aqui é um invólucro de chumbo, para eu ter certeza que a radiação vai sair, os raios vão sair só por esse orifício. A maioria vinha aqui e revelava no fundo. Algumas partículas desviavam e menos partículas ainda ricocheteavam. Então, que conclusão ele chegou? Que a matéria era constituída de vazios, porque a maioria passava, e que tinha um núcleo carregado positivamente. Por que ele sabia que era positivo? As partículas que estão vindo aqui não são positivas. Essas que voltaram, elas não voltariam se fosse negativo. O positivo ia bater no negativo e parar. Então, por ser positivo, ela batia e voltava. Que má vontade que você vem vindo, meu. A menina morrendo de fome, você vem bem devagarinho. Olha aqui, na verdade, o que acontece aqui? Então, vamos dizer, aqui era um núcleo, aqui era outro núcleo, tá? O espaço bastante grande. Os raios vinham, a maioria, passava tudo por aqui. Os que batiam de cheio voltavam. E os que passavam aqui perto, repeliam. Entendeu? Então, por isso esses desvios, por isso a maioria fotografava aqui e os que voltavam era isso. Então, Rutherford chega no quê? No núcleo extremamente pequeno e carregado positivamente. E ele chamou esses vazios de eletrosfera. O que é a eletrosfera? É o local onde eu dispersava os elétrons. Então, aí o átomo de Rutherford passa a ter um núcleo, esse núcleo maciço, pesado, toda a massa do átomo está contida nesse núcleo, tá? Então, um núcleo com carga positiva e a massa toda concentrada aqui. E uma eletrosfera que determina para mim o tamanho do átomo, que era negativo. Então, ele colocava os elétrons aleatoriamente ao redor do núcleo. Os elétrons aleatoriamente ao redor do núcleo, tá? Mas e aí? E aí é o seguinte, alguma coisa não deve estar muito certa aí. Eles já começaram a desconfiar que tinha mais alguma coisa nisso. Porque se eu tivesse só prótons no núcleo, eu teria só cargas positivas. Aquele negócio ia ficar nervoso, não ia? A tendência era aquilo explodir, porque um monte de carga positiva
tudo grudadinho, tá? Ou tudo isso positivo no núcleo e os elétrons na eletrosfera, cargas positivas no núcleo, elétrons na eletrosfera, deveria fazer o quê? Atrair esses elétrons, atraía e grudava tudo de novo no núcleo, né? Então eles falaram, tem mais coisa aí nesse átomo. Mas não sabiam o que era. Sabiam que tinha, mas não sabiam o que era. Aí depois de Rutherford, vem Bohr. Aí o Bohr, ele fala o seguinte, ele fala os elétrons andam em órbitas circulares, ou seja, eles giram circularmente ao redor do núcleo. E eles têm uma órbita permitida. Aí o Bohr, ele entra já com a ideia de energia no ar. Só quero que vocês entendam uma coisa. Eu estou falando tem isso, tem aquilo, mas não é uma coisa fechada, é uma coisa aberta. Eu estou falando de espaço, tá? Eles respeitam essas distâncias, mas no espaço, não tem nada fechado. Aí ele falou, esses elétrons giram em órbitas circulares, eles têm um caminho permitido, né, uma órbita permitida, onde eles não ganham e nem perdem energia. Eles ficam num estado estacionário de energia. E eu posso fornecer energia e levar esses elétrons de níveis de menor energia para níveis de maior energia. Eu forneço energia para o elétron e levo o elétron de um nível de menor para um de maior energia. Eu deixo esse meu elétron excitado. Certo? Eu deixo o elétron no estado de ativação ou excitação. E, cessado o fornecimento de energia, o que acontece? Eles voltam para o estado inicial de energia. Todo mundo aqui já viu uma panela onde você está cozinhando arroz, ou você está cozinhando macarrão, a água sai da panela. Então o fogo está bonitinho lá, aquele azulzinho quase transparente. A hora que aquela água vai ali no fogo, você vê uma chama amarela. E o que é aquela chama amarela? Os elétrons do sódio voltando para casa. Então, aquele calor excita o elétron do sódio, cessado o fornecimento de energia, eles voltam. Os fogos de artifício são baseados nisso, porque cada elemento tem um comprimento de onda desse elétron voltando, tem uma cor no retorno dos elétrons, tá? Então você tem o cobre que é verde, você tem... Gente, quem que é vermelho veio agora e sumiu da minha cabeça. Gente, depois eu lembro. O magnésio, por exemplo, o magnésio no teste da chama é difícil, porque ele é praticamente incolor, você quase não consegue ver. Depois a gente vê as cores de cada elemento, mas cada elemento tem uma cor, mas deu um branco. Eu fui falar do vermelho e aí apagou tudo da minha mente. E olha que eu já falei muitas vezes isso. Mas depois a gente vê. Não é cobalto. Deixa, não adianta que ele forçar do nada ele vai surgir. Então é isso. O elétron vai, o elétron volta. Isso é Bohr. Então isso explica a fluorescência, isso explica a fosforescência, isso explica a bunda do vagalume, isso explica o luminol para a gente determinar sangue e esperma, isso explica a pulseirinha que você vai na balada. É exatamente o movimento dos elétrons do átomo de Bohr. Então a gente tem aí o Bohr organizando o núcleo, organizando o átomo de Rutherford.
Porque vamos pensar o seguinte: uma praça em noite quente, aquela lâmpada da praça lá, com o quê? Um montão de bichinho em volta. Seria mais ou menos o átomo do Rutherford, que seria o núcleo, a lâmpada, né? Lógico que a proporção não é essa, porque aquela lâmpada está muito grande para os elétrons. Mas seria a lâmpada como núcleo, e os bichinhos virando em volta, seriam os elétrons, ou uma colmeia de abelha que fica toda aquela agitação das abelhas em volta. Seria o átomo do Rutherford. Aí o Bohr já começa a dar uma ajeitada, já fala que é órbita circular, já introduz o conceito de energia. Aí vem muita gente trabalhando nisso, vocês vão receber, todo mundo, Sommerfeld, Heisenberg, Pauli, Rand, até a gente chegar nesse modelo atômico atual, o clássico. Mas a gente está falando só o que interessa para vocês. Depois eu mandei coisa para ler, para vocês lerem. Então esse átomo de Rutherford ficou conhecido como sistema planetário. Ficou conhecido como sistema planetário. Beleza. Então eu tenho aqui Dalton, bola de bilhete. Gente, isso aqui é o apelido que eles receberam do modelo. Thomson, pudim de amigos. Aí, Rutherford, sistema planetário. Beleza. E aí a gente tem um átomo de Rutherford. Aquilo que eu falei, esse átomo ainda estava só com prótons, partículas positivas, e nêutrons, partículas neutras, e elétrons, partículas negativas. Mas eles falaram, tem alguma coisa aí que dá estabilidade. Aí só em 1932, Chadwick conseguiu isolar o nêutron pela primeira vez, numa transmutação artificial, né, uma reação de radioatividade, ele obteve o nêutron pela primeira vez. E aí a gente pega o átomo clássico. Um átomo que tem um núcleo com prótons, são positivos, nêutrons, que o próprio nome diz nêutron, eletrosfera tem elétrons, os elétrons são negativos, tá certo? O que você fez com as pernas tá difícil de andar? Não quero chegar na sua idade não, viu? Essa gente nessa idade já tudo bichado. Joga bola? Eu estava falando, acho que foi nessa sala que eu falei, que eu estava falando de árbitro, mulher, né? Mas a Edna ontem deu um banho, ela apitou Grêmio e Fluminense, deu um banho a moça, eu sou maior fã dela, apita muito. Mas vamos lá. Prótons, nêutrons, elétrons. Certo? Agora, nós vamos organizar isso. Gente, entenda que tem um monte de gente nisso que eu vou falar. Só Rutherford e Bohr levam a fama. Mas aí tem Heisenberg, Sommerfeld, Rand, Pauli, Einstein, está todo mundo aí nesse pacote, tá? Então os elétrons, o
Bohr colocou em níveis. Aí o Summerfield disse que tinha subníveis. O que é um subnível? A escola aqui chama Bem-vindo, né? Tá. Nós estamos todos no térreo do Bem-vindo, certo? Nós estamos todos no mesmo nível. Nós estamos todos no mesmo nível, mas eu estou num subnível diferente. Eu estava no mesmo subnível que você, nós estávamos todos no chão. Agora, eu estou num subnível, eu estou um pouco mais alto que vocês, mas eu continuo no pé, eu não mudei de andar. Certo? Então é isso. Beijinho para os que estão em casa. Vocês estão achando que eu caí, eu não caí, tá vendo? 40 anos fazendo isso e ainda não caí. Não sei se mais um ano ainda vou conseguir fazer isso, né? Que 63 já é pesado. Então, os elétrons não estão somente distribuídos nos níveis, eles estão distribuídos nos subníveis dos níveis. Moçada, vocês são muito novos, mas alguém aqui já deve ter visto um disco de vinil, nem que seja no museu de arte, alguma coisa assim, ou já teve um disco da Xuxa, da Mara Maravilha. Hoje é cult lançar alguns vinis também para quando você lança um novo trabalho. Que agora nem DVD mais os caras lançam, agora é esse EP, que eu nem sei o que é esse EP. O cara agora lança disco, ele não lança mais físico, agora você compra a licença para escutar a música do cara, agora é chique. Não é isso? Voltando. Bom, voltando não, deixa eu acabar de tomar o café, assim eu ponho a máscara. Olha, o café dessa mulher é bom pra caramba. Bom, vamos lá. Então, que eu falei do vinil, quem viu o vinil, uma música, entre uma música e outra, tem um riscão, que é onde começa a música, aí o outro riscão é onde começa a próxima música. Então, enquanto a agulha da vitrola vem percorrendo todo aquele espaço, ele ainda está na mesma música. Por isso que eu sou do tempo que chamava a faixa do LP, LP era long play, que tocava bastante. Então, é isso, são os subníveis. Mas nos subníveis tem os orbitais. Não tentem entender o que é orbital. Como dizia Maria Danúbia numa novela, eu acho que o Salve Jorge, aceita que dói menos. O orbital é uma equação matemática, só para a gente ter uma ideia. Autorama, vocês sabem o que é autorama? Ô geração, é uns carrinhos que a gente acelera e eles andam numa pista. Eu posso fazer uma pista assim? Eu não creio, povo. Então o que acontece? O carrinho do autorama vai pela pista que você fizer. Se você fizer uma pista oval, ele só vai andar oval. Se você fizer uma pista em 8, ele vai andar em 8. Se você fizer uma pista com looping, ele vai fazer o looping. O Hot Wheels tem isso daí, tá? Então já melhorou um pouquinho, já tem Hot Wheels, já é um negócio mais moderno. Beleza. O que determina o movimento do carrinho? A velocidade não, mas o que determina o movimento que ele fez foi o formato da pista, não é isso? O formato da pista determina o movimento. Agora, se eu tivesse um carrinho que só ficasse assim, eu pusesse ele onde eu pusesse, o movimento do carrinho determinaria o formato do movimento, o formato da pista. Se o meu carrinho andasse em 8, a minha pista seria definida pelo movimento do carrinho. É isso o orbital. Não é o orbital que determina como que é o movimento do elétron.
É o movimento do elétron que determina a forma do meu orbital. Só para a gente poder entender isso. Então, se o meu elétron ficar girando assim, o meu orbital vai ser assim. Se o meu elétron gira assim, o meu orbital vai ser assim. Aí depende do movimento do elétron. E eu tenho 4 subníveis que já foram inaugurados. E eu dou o nome do orbital, o mesmo nome do subnível. O orbital é simples, assim, o conceito dele. É a região de máxima probabilidade de eu encontrar o elétron. Vamos supor, você vem do centro de Itapevi para cá. Você entra às 2 horas, você sai 15 para as 2 do centro e pega essa avenida do comércio e vem aqui. Se eu quiser falar com você entre 15 para as 2 e 2 horas, onde que eu vou procurar você? Nesse trajeto. Eu sei o lugar exato que você está no trajeto? Não, você pode ter parado para conversar, você pode ter comprado uma água, ou você pode ter vindo bem depressa e já está chegando aqui. Eu não consigo precisar o lugar que você está, mas o trajeto que você está fazendo eu sei. É o seu orbital. O meu orbital é pegar Raposo Tavares, entrar por São João Novo, para chegar aqui na estradinha. Esse é o meu orbital. De 12:30 a 2 horas, em algum ponto desse daí eu estou, porque é o meu orbital. Então, cada elétron tem o seu orbital. E aí nós vamos, então, agora eu vou colocar, só para a gente entender que todo mundo já fez aquilo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Não, pelo visto, está todo mundo me olhando com cara de surpresa. Vocês nunca fizeram isso? Jesus, vocês não tiveram professor de química, até eu, professorzinho meia boca, faço isso com meus alunos, porra. Então nós já vamos entender. Então agora eu acho que vai ser interessante vocês anotarem, então. E pior que aluno no primeiro ano gosta de fazer isso, não sabe o que é, mas gosta de fazer porque é gostosinho, é facinho. Gente, não crê. Então nós temos aqui níveis de energia. Níveis de energia. Isso vocês já ouviram falar, né? Nas camadas K, L, M, N, O, P, Q, ou também não? Vocês têm certeza que vocês fizeram o segundo grau, né? Vocês têm certeza, vocês não estão no fundamental aqui me enganando. Nós temos até hoje reconhecido 7, já vai aparecer o 8º já. Tá? Nós temos 7 níveis, de 1 a 7. Então eu tinha isso, no ensino médio a gente fala em níveis, no fundamental a gente fala em camadas. K, L, M, N, O, P e Q. E por que de K a Q e não de A a F? A G? Porque o único que tem significado é o K. Porque esse princípio da construção é alemão. E o K, eu acho que é Kossel, se não me engano, alguma coisa parecida com isso, que é caroço. Então o K tem razão de ser K, o resto não. O resto é só sequência alfabética. Então o K é o nível 1, o L é 2, o N é 3, 4, 5, 6. Certo? Eu tenho 4 subníveis. 4 subníveis já inaugurados. Eu tenho mais subnível, mas inaugurado eu tenho 4. 4 subníveis. S, P, D, F. S, P, D, F.
Esses, não precisa saber o nome deles, mas cada um tem um significado. Especial, S, né? Special, principal, difuso e fundamental. Mas não precisa saber isso, é só para falar para vocês que ninguém vai perguntar isso para vocês, é só para saber que tem uma relação esse SPDF, tá? Beleza. Só que foi determinado que em cada orbital, no máximo 2 elétrons. Ou seja, vamos dizer que é um quarto com 2 camas e ninguém pode dormir no chão. Ou não dorme ninguém, ou dorme um, fica uma cama vazia, ou dorme 2. Tá? Então o orbital cabe no máximo 2 elétrons em cada orbital. Gente, quanto tempo até? 20? 35. Ah, nossa, estou nadando de engraçado aqui. Como eu estou rápido. Então eu tenho aqui subnível, número de orbitais, número máximo de elétrons. Máximo de elétrons. Então eu falo para você, no subnível S eu só tenho um orbital. No subnível B eu tenho 3 orbitais. No subnível D eu tenho 5 orbitais. E no subnível F eu tenho 7 orbitais. Certo? Qual é o máximo de elétrons que eu posso ter no subnível S? 2, né? Cabe 2 em cada um. Então eu posso ter no máximo 2. Qual é o máximo que eu posso pôr no subnível P? Sempre o dobro, né? São 2 em cada um. 6, 10, 14. Só que aí é o número máximo, tá? Não sou obrigado a colocar o máximo. Eu posso ser um velho rico e excêntrico. Eu sou velho, não sou nem rico nem excêntrico, e morar num apartamento de 7 dormitórios sozinho. Mas se eu tiver um apartamento dentro desse conceito com 7 dormitórios, quantas pessoas podem morar no máximo nesse apartamento? É 2 por dormitório, 14 pessoas, né? Mas eu posso morar sozinho, eu posso morar com mais 2, com mais 3, com mais 11, só não pode ter 15, ninguém vai puxar a cama, colchãozinho no chão, não, são 2 por quarto, só, ou 1, ou 2, ou ninguém, tá? Então, eu tenho essas possibilidades. Está difícil de enxergar, moça? Tira foto. Tira foto, é mais fácil. Aí você... Ah, do azul você não está enxergando? É subnível, número de orbitais e número máximo de elétrons. Então, teoricamente,
pelo número do nível, seria o número de subníveis que deveria existir. Então, no primeiro nível existiria um subnível. No quinto nível existiriam 5 subníveis. No sétimo nível existiriam 7 subníveis. Então, teoricamente, existem 7 subníveis. Mas, até o elemento número 118, só foram preenchidos 4 subníveis. Os outros estão para venda ainda. O camarada construiu aqueles apartamentos lá, mas ainda não encontrou nenhum comprador. Está no 119, 120. O 121 já vai inaugurar o subnível F do 6º nível. É 8S2, 8S1, 8S2. Só. Já vai inaugurar o subnível F do 6º nível. Muito em breve, tá? Mas ainda não foi inaugurado. Beleza. Então agora, o Bohr fez uma difração de raio-x e ele descobriu que os elétrons entraram no átomo. Os átomos já estavam tudo aí quando a gente chegou, né? Mas, por uma análise, ele viu que os elétrons entram nos átomos em ordem crescente de energia. Sempre a gente ocupa o menos energético, né? Você primeiro vai comprar os apartamentos do primeiro andar, depois vai do segundo, e assim sucessivamente. Só que existe, de repente, um apartamento no terceiro andar que bate mais sol do que um apartamento do quarto andar. Então, esse apartamento do terceiro andar tem mais energia do que do quarto andar. Puta, isso é difícil da gente ficar lembrando, né? Então, alguém que a vida inteira a gente aprendeu que foi Linus Pauling, e depois falou que é um chinês, Paul Fan Yi. Na verdade, não sei de quem que é o diagrama. Então, a gente chama de diagrama de energia, tá? Então, aí eu vou colocar para vocês. Para facilitar como a gente distribui os elétrons, no átomo. Como que eles estão colocados em cada átomo, isso daí já existe mesmo, tá? Então alguém criou um diagrama para a gente, ó, fez assim. Até aqui veio certo. O nível 1, subnível, nível 2, 2 subníveis, nível 3, 3, nível 4, 4. O nível 5 deveria ter 5, mas não tem. Ele vai ter aqui, ele vai ter 5S, 5P, 5D, 5F. 6S, 6P, 6D. 7S, 7P. Eu falei uma coisa, não é o 6F que vai ser inaugurado primeiro o 5G. Já vou dizer para vocês por quê. Porque aí eu tenho o 8S aqui. A hora que eu vou subir aqui no 5G. Para facilitar a nossa vida, um camarada falou que se a gente descer pelas diagonais paralelas, a gente vai... Vamos ver se amarelo você enxerga. Na verdade, o azul é difícil de enxergar mesmo.
E outra, nós estamos aqui para agradar o freguês. O freguês sempre tem razão. Ganhei de presente no Kinder Ovo um átomo de ferro. Ganhei no Kinder Ovo um átomo de ferro. Lembre-se, S2, B6, B10, F14. Esse diagrama, ele é para tornar mais fácil a memorização daquela tabela? Não, da tabela não, mas da distribuição, do que eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora e você vai fazer comigo o acompanhamento pelo diagrama. Você quer ver uma coisa? Ganhei um átomo de ferro no meu Kinder Ovo. O que veio para mim? No meu átomo, no meu brinquedinho, veio dentro do saquinho 26 prótons, 30 nêutrons e 26 elétrons. Não é isso? Tudo bem até aí? Número atômico 26, 26 prótons. Não tenho carga, o número de elétrons é igual ao número de prótons. E o número de nêutrons é a massa menos o número de prótons. Beleza. Aí eu tenho que distribuir. Certo? Como que eu vou fazer essa distribuição? Eu vou chegar e onde que eu vou colocar os primeiros elétrons? Peguei meus prótons e meus nêutrons, joguei tudo lá no núcleo. Joguei no meu núcleo, acabou. Ali entrou tudo. Aí eu tenho que distribuir os elétrons. Eu vou pegar meus dois primeiros elétrons e vou colocar onde? Aqui. Então eu vou ter aqui, ó, 1S2. O que quer dizer em português esse quimiquês que eu escrevi aqui? Eu pus 2 elétrons no subnível S do primeiro nível. Eu vou escrever para vocês. 2 elétrons no subnível S do primeiro nível. Sim? O que está escrito em português é isso. 2 elétrons no subnível S do primeiro nível. Então eu vou começar a distribuir. Olha aqui. 1S2. Escorreguei aqui. Flechinha, subo aqui no rabinho. Escorrego de novo. Por onde que eu vou passar? Pelo 2S. 2S2. Quantos elétrons eu tenho que distribuir? 26. Quantos que eu já pus lá? 4. Não é isso? Pus 2 no S do primeiro nível, pus 2 no S do segundo nível. Só. Eu não posso pular nada. Eu tenho que vir sempre da ponta e descer. Sempre no sentido de descida. 2S, 2P. Quantos que cabem no P? 6. Eu vou pôr no 6. 2P6. Tá certo? Tá. Aí depois do 2P, o que veio? 3S. Eu tenho que ir tomando cuidado aqui. Eu só tenho 26 elétrons. Eu vou ter que pôr 26 nele. Quantos que eu já pus? 2, 4, 10, 12.
12. Depois do 2P, eu ponho o quê? 3S. Já pus. Aí eu subo. Vem escorregar de novo aqui. Vem 3P. 6. Aí, ó, primeira inversão. A lista. Aí do 3P, 4S. 4S2. Vamos contar. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Eu tenho quantos elétrons na minha mão para colocar? 6. Eu tenho 26 elétrons. Onde que esses elétrons devem ir agora? Do 4S eu venho do 3P. Cabem 10, mas eu só tenho 6. Eu posso pôr o 6 no lugar que cabe 10? Posso. Eu não posso pôr 10 no lugar que cabe 6. Então aqui vai ficar 3D6. Sim ou não? Fala, menino. Bem? Não entendeu. O que você não entendeu? Nada. Então tá bom. Então a gente repete. Os átomos já estão constituídos, já foram feitos lá nas estrelas, tudo isso daí chegou para nós. Só que quando eles se formaram, eles seguiram uma ordem. E uma ordem o quê? Uma ordem crescente de energia. Foram sempre entrando elétrons nos subníveis de menor energia. Quando completavam um de menor energia, ia para o próximo. Completou aquele, ia para o próximo. Aí um camarada veio e fez isso daqui como uma forma de eu guardar. Se eu guardar essa árvorezinha aqui, esse triângulo aqui, eu vou trabalhar com ele e vou chegar nessa coisa. Isso daqui é para me ajudar a distribuir linearmente. E como que é essa ordem crescente de energia? Partindo de diagonais paralelas. Eu vou sempre partir da bombinha aqui para chegar na pontinha. Cheguei na pontinha da flecha, volto na próxima bondinha de flecha. E vou até o fim. Cheguei aqui, venho para essa bondinha aqui agora. Nessa daqui dessa flecha eu peguei 2. Volto aqui, eu vou pegar mais 2. Quando eu volto aqui, eu vou distribuindo. O que eu tenho que fazer é parar a hora que eu já gastei meus elétrons. Eu tenho 26. Como que eu vou pôr esses 26? Eu não posso chegar lá e pôr o que eu quiser em cada nível. Eu tenho que respeitar essa ordem crescente de energia. Então a minha energia está vindo do de maior, do de menor, do de maior energia. Quanto mais para baixo, mais energia. Então eu coloquei 2 elétrons, meus 2 primeiros elétrons eu ponho no subnível S do primeiro nível. Sobrou 24 na minha mão. Qual vai ser o subnível que eu vou preencher depois? Eu vou subir aqui ao 2S. Põe mais 2 elétrons aqui. 2S2. Cheguei aqui. Voltei. No P, cabem 6. Eu ainda estou com um montão de elétrons na minha mão. Dá para pôr o 6. Né? Dá para pôr o 6. E Deus pôs aqui. Mais 6. Então até aqui eu já despachei 10 elétrons que eu tinha na mão. Só estou com 16. Aí eu venho aqui. 3S2, 2P, sempre seguindo a flecha. 3S. 3S2.
Depois do 3s2, subo aqui na bundinha deles. 3p. Eu ainda tenho 6 elétrons? Tenho mais que 6 ainda. Então eu vou pôr o 6. Sempre que eu puder deixar cheio, eu vou deixar cheio. 3p6. Aí eu ponho mais 2 no 4s. Quando eu cheguei no 4s, eu já coloquei 20 elétrons. 2 no s do primeiro, 2 no s do segundo, 6 no p do segundo, 2 no s do terceiro, 6 no p do terceiro, 2 no s do quarto. Eu estou com 6 elétrons na minha mão. Quem vem depois do 4s? Depois do 4s eu subo aqui, caí na bundinha desses. 3d. Quantos que cabem aí? O d cabe 10. Eu só tenho 6, então eu posso pôr o 6. Se cabe 10, eu posso pôr. Eu não poderia pôr se fosse mais que 10. Se fosse mais que 10, eu ia colocar 10 aqui e ia colocar 1 aqui. Sim ou não? Sim, sim. Eu vou dar chance para vocês de fazerem um exercício aqui. Olha aqui. Aí eu faço a distribuição por camadas. Porque o que aconteceu aqui? Este elétron aqui, está no quarto andar, mas tem menos energia do que esse está no terceiro. Então, o meu átomo tem 4 camadas, tem 4 níveis. Mas, assim, ó, na primeira camada eu tenho quantos elétrons? 2. Na segunda camada eu tenho 8. 2 no subnível S, 6 no subnível P. 2 mais 6, 8. No terceiro nível eu tenho 2 no S, 6 no P e 8 no D. No terceiro nível eu tenho 14. E no quarto nível eu tenho 2. Isso daqui é a distribuição por ordem energética e essa é a distribuição por camadas. Distribuição geométrica, tem vários nomes. Vocês conseguiram entender isso? Então eu vou sacanear vocês. Eu quero que vocês façam o Lantano 57. Ah, mas você faz 26 e agora para mais é 57? Eu fui bonzinho, eu podia ter posto 118. Quanto tempo tem? 15? Ah, tranquilo. Então, 5 minutos para fazer isso.
pronto aí, moça? Ainda está contando lápis. Você já tinha visto isso? Não? Legal. Quatro da finalmente deu? Sai aí, parceiro. Sai. Aqui, começando agora. O canhoto aí. Sai, não sai? Sai, não sai? Vamos lá. Aí, ajuda o William também? O William chegou? Hoje não vai dar para ir muito além disso. Hoje eu vou parar nisso mesmo. Eu falei mais rápido do que eu pensava. Os mais espertos já podiam ter economizado, já começar no 3D10. Já tinha 30 elétrons distribuídos. Professor de Química pode morrer de Alzheimer, mas que ele faz 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, e vai por aí até o 7P, vale, não? Só conta a carneirinho, a gente distribui elétrons. Aquele ferro, a gente pôs 6 aqui, porque não tinha mais. Como são 57, eu vou completar o 3D10, certo? Porque eu tenho elétron. Então eu vou ter que ir sempre naquele viadinho de boi, né? Aí, ó, português. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians, aonde que vai, cara? Mas é nóis. Você tá bem, meu irmão? A gente só consegue empatar com os golzinhos de pênalti, a gente não faz gol, cara. É igual aquele time de final de ano. Faz um cartaz para você. Faz, mas tá mais ou menos isso, né? Olha aqui, 3D10, né? 30. O que vem depois do 3D10? Vamos continuar escorregando. 4P6. 4P6. Depois do 4P6, 5S2. 5S2. Beleza. Sobe aqui. 4D10. 5P6. Vamos contar quantos que a gente já pusemos. Quantos que nós já pusemos aqui? Até aqui a gente já contou 30, né? 36, 38, 48, 54. Faltam só 3. 54. Depois de 5P vem 6S. Eu posso pôr os 3? Não, porque eu só posso pôr 2 no S. Então eu ponho 6S2. 6S2. 4F cabe em 14, mas eu só tenho 1. 4F1. Além do rapaz lá, mais alguém chegou nisso aqui? Ou não deu tempo? Chegou também? Não deu tempo. Eu só errei o último, eu coloquei 14, você colocou. Não, você não pode pôr, você tem que pôr o que faltar. Eu vou pondo completo em todos até a hora que faltar menos, eu vou colocar menos. Né? Por exemplo, se fosse o
56. Aí ia ficar completo. Por quê? Porque aqui eu ia vir tudo isso daqui e ia parar aqui, né? Só um a menos. Então aqui eu pus completo. Mas, no caso lá, tinha um só, eu vou pôr só um. Estou aqui faltando. Professor, mas na verdade não faltava uma era 1. Porque no 5D a gente tem 48, né? No 6S a gente tem, o 6S a gente tem 2. Ou seja, a gente tem 50. Não, 48 aqui, 48 aqui. 54 no P6. Vocês esqueceram de alguma coisa no meio do caminho. Ó, 2, 4, 10. 12, 18, 20. 30, 36, 38, 48. 54, 56, 57. Só se você perdeu alguma coisa no meio do caminho. Que é muito fácil de perder. Vocês entenderam? Você sim. Mesmo quem não conseguiu fazer, conseguiu entender? Então, só para terminar aqui. No primeiro nível, eu tenho 2. O que eu tenho que fazer na distribuição geométrica? Somar todos os elétrons que eu tenho no mesmo nível. Então, no primeiro nível, eu tenho 2. No segundo nível, 8. No terceiro nível, 8, 18, certo? 18. No quarto nível, 2, 6, 10, 1. Eu tenho 19. No quinto nível, eu tenho 8. E no sexto nível, eu tenho... Entendeu o que eu faço? Eu pego cada numerão desse e para cada numerão desse eu somo todos os numerinhos que eu tenho como expoente. Sim ou não? Professor, o que significa esses números embaixo? 2, 8... Aqui é ó, camada K, L, M, N, O e P. Ele tem 6 níveis. 2? Ô louco, dessa vez ele foi mais bonzinho, falta 2. Gente, fica esse 6 de presente, tá? Acessem aquele site, peguem aquilo. Tem uma base teórica boa e tem bastante exercício para vocês fazerem com gabarito, tá? E é material livre. É lógico que depois vocês vão ficar recebendo e-mail direto dele tentando vender o curso para vocês. Mas isso aí vocês ignoram. Agora, quem quiser fazer o curso é bom. Tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? 86. 86. 82 é o chumbo, família 4. 5, 6. 83, 84, 7, 86. Alguma pergunta? Tem alguma pergunta lá, ou não? Então é isso.